Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar ainda falando sobre a vegetação do continente americano, tá? Esse grande continente, né, que disponibiliza, além de uma variação climática, também uma formação vegetacional bastante ampla, tá? Então essa é a segunda parte, continuando ainda as formações vegetacionais, tudo bem? Então vamos lá. Então, inicialmente, nós temos que acompanhar, observar o mapa da página 30, na apostilinha de vocês. É importante essa observação, porque assim vocês vão identificar aonde estão localizados as formações vegetacionais desse grande continente. Continuando, então, a vegetação mediterrânea, tá? Essa vegetação, ela vai estar localizada principalmente na região da Califórnia, costa do Pacífico dos Estados Unidos, na região do Chile também, próximo ao litoral. É uma vegetação um pouco seca, arbustiva, né, com árvores espaçadas, então dá para você enxergar a paisagem. Mas o verão, né, ele é um pouco seco, provocando essas formações mais xerófilas, né, que se adaptam a um clima mais seco. E o inverno chove um pouco, tá? Então, essas seriam as características da vegetação mediterrânea. Algumas das espécies que nós podemos encontrar aqui seria a azinheira, o pinheiro manso, o sombreiro, tá? São algumas vegetações que poderíamos encontrar dentro dessa região. O que seria uma vegetação mista, tá? Seria uma vegetação que se adapta a mais um tipo climático. Então, a gente pode encontrar algumas vegetações mistas, como arbustos, gramíneas, né? Que estão na transição de um clima para o outro. Isso seria vegetações mistas. A gente pode encontrar em diversos lugares na América. A floresta equatorial tropical, né? São vegetações que recebem muita influência do clima equatorial. Então chove muito, chove todos os dias. Por isso que é uma vegetação arbórea, né, de grande porte, latifoliada, né, com as folhas grandes, né, com essa cor muito presente de verde. Então, é uma vegetação bastante densa, tá? E um grande exemplo seria a nossa floresta amazônica na América do Sul. Lembrando que a Amazônia, ela não é apenas brasileira, apesar de apresentar grande parte dela, mas também existe a floresta amazônica internacional, pertencente a outros países da América do Sul. O cerrado ou savana na África é chamado de savana e aqui no Brasil, no caso, é chamado de cerrado, tá? Essa vegetação é de clima tropical, então o inverno é seco, o verão é chuvoso. É uma vegetação bastante adaptável a esse tipo climático. Então, os troncos, as raízes são bastante profundas, os troncos bastante rígidos, né? Onde permite essa adaptação e esse florescimento, tá? É uma vegetação arbustiva, também espaçada. Nós podemos encontrá-la no Brasil, na Venezuela, na Colômbia, em áreas tropicais, ou seja, em áreas quentes do globo terrestre. Na apostila de vocês está retratando um pouco os impactos ambientais, né? Infelizmente causados muito mais pela ação humana, a ação antrópica, né? As queimadas, o desmatamento acelerado que ocorre principalmente na área no interior do Brasil, né? É claro que isso é ocasionado pelo crescimento muito intenso, né, dos cultivos agrícolas, que acaba aí forçando, né, um desmatamento bastante acelerado para o cultivo. E as consequências são bastante drásticas, né? Além de prejudicar todo o ecossistema presente na região, né, os recursos hídricos, também há um desgaste muito excessivo do solo. O solo vai ficando cada vez mais pobre e sem vida. A importância, né, a preservação do ecossistema é muito importante, né? A gente vê pelo fato da floresta amazônica que infelizmente está tendo, inclusive esse ano, um aumento, né, do desmatamento e claro que todo o ecossistema está sendo prejudicado, a extinção de espécies de vegetais, animais, né? Lembrando que essa floresta pode trazer benefícios, né? Tanto atuais quanto no futuro, na produção de remédios caseiros, né? Dentre outras situações que infelizmente estão sendo prejudicados. Lembrando que a poluição atmosférica também é um grande problema dentro do continente americano. Alguns países acabam
infelizmente, emitindo dados, né, da poluição atmosférica, né, por exemplo, os Estados Unidos, que depende muito da produção industrial para o seu PIB, né, para o crescimento econômico. Infelizmente, eles não medem muitos esforços para que acabe com essa poluição, que infelizmente está prejudicando todo o sistema atmosférico do mundo. Os Estados Unidos é um dos que acabam prejudicando muito nessa questão. Tudo bem? O Brasil também polui, né? Mas lembrando que, diferente dos Estados Unidos, que depende muito da indústria, né? Que acaba aí usando os combustíveis fósseis para a produção, o Brasil já depende economicamente dos cultivos agrícolas, né? Da exportação de commodities, né? Da exportação de matéria-prima. E o que acaba mais prejudicando a questão do ecossistema são, né, no caso, o desmatamento de algumas áreas do interior do Brasil. Já nos Estados Unidos é a indústria que acaba aí acaba sendo um prejudicial na questão da poluição atmosférica. Pessoal, nós estamos terminando essa primeira parte do segundo bimestre, né? Haverá mais uma segunda parte. É para fazer todos os exercícios da página 35, 36 e 37, tá tudo bem? Para depois nós continuarmos mais à frente, falando um pouquinho dos povos, né, que habitavam aqui o continente americano antes dos portugueses, antes dos espanhóis chegarem aqui, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.